Olá, criptomaníacos! Mais um React. Vou reagir a mais um vídeo sobre alguém comentando sobre Bitcoin. O que será que teremos hoje? Bora lá? Tenho aqui na tela um vídeo, um corte do podcast Redcast. Raul Sena faz análise sobre o futuro do Bitcoin. Não é a salvação do Brasil. Polêmico, não sei o que virá por aí, mas assim, já fico meio preocupado, porque Raul Sena não conhece ele pessoalmente, né, mas já vi alguns vídeos, já li algumas coisas no Twitter, e ele parece ser um cara bem sensato, né, fala coisas muito corretas, além de ser um empresário de sucesso. Então, eu ficaria ali decepcionado se o cara falasse mal do Bitcoin. Vamos entender o que foi dito nesse vídeo. Bora lá. Eu vejo que o Brasil tem demonstrado muito interesse pelo Bitcoin e teve um mês que o Brasil foi o país que mais pesquisou sobre o Bitcoin no mundo. E está crescendo uma galera que, por não concordar... Por que será que o Brasil é um dos países que mais pesquisa e mais compra e mais faz trade com criptomoedas, né? Por que será? Será que a nossa moeda ela é disfuncional? Ela tem alta inflação? Será que o nosso governo ele é pouco confiável? Será que para sobreviver a gente precisa de mais privacidade? Enfim. Dá com isso que você falou. Eu não concordo com que o voto do cara lá tem o mesmo peso que o meu. Eu não concordo com o que esse governo está fazendo com o meu dinheiro. Eu não vou financiar nenhum governo e nem vou apoiar as decisões que ele toma. Isso é interessante, né? É uma coisa que eu sempre trago para vocês. Na hora que você usa a moeda do Estado, você, querendo ou não, você está financiando o governo. É a forma que o governo tem de que o seu voto não importe em nada. Porque você votando em A, B, ou C ou D, você vai financiar aquele cara que está no poder. Então você se diz contra, digamos, Lula ou contra o Bolsonaro, mas se esse cara estiver lá, você estará financiando a permanência dele, né? As ações dele, as leis criadas por ele. Então o voto real é o dinheiro. Se você não tem como não financiar algo que você não concorda, já era. Já era. Você está incentivando que aquilo permaneça, que aquilo continue acontecendo. Ah, eu sou contra a pauta X. E aquele político que está no poder é a favor? Não interessa a sua opinião. Você está pagando para ele fazer aquilo que vai contra você. Você vai dar dinheiro para o político atacar você. É uma coisa completamente absurda o formato atual. E no caso, o Bitcoin, ele, de certa forma, né, ele consegue impedir esse financiamento. Ele consegue impedir que o governo coloque a mão, pelo menos, no dinheiro que você consegue guardar, acumular. O segredo para todo mundo, na maioria das vezes, é comprar o Bitcoin. Não estou dizendo que está certo, mas é o que a maioria das pessoas pensam. Mas que o Bitcoin hoje é um ativo e tem uma proposta diferente, né? O Bitcoin ele é uma moeda diferente, é uma moeda descentralizada, ela permite que a gente faça negociações sem interferência do governo. Nesse ponto é verdadeiro. Mas sabe que não existe, isso é tapar o sol com a peneira, sabe? Porque não existe uma forma de você parar de financiar o governo. A pessoa fala como se financiar o governo fosse investir o dinheiro que ela tem, porque esse é o dinheiro excedente, né? Essa pessoa que fala isso, ela come? Come. Então ela come, dirige, pega transporte. Tudo. Quanto que tem de carga tributária em cima disso? Bastante. Então, ela usou energia para comprar o Bitcoin? Usou. Ligou o PC? Quanto tem de carga tributária? Tomou banho hoje? Mas esse é um imposto involuntário, né? Então, aqui nós temos um ponto que é, você continua consumindo coisas que têm imposto embutido. Você tem imposto no consumo e imposto na renda. Sim, você de certa forma continua financiando o governo, mas parte do que você financiava, você deixa de financiar. E para derrubar um governo, você não precisa parar de financiar 100% dele, porque o governo já vive no limite. Ele é como se fosse um indivíduo extremamente endividado. A dívida do governo é gigantesca. O governo não consegue se manter com 100% da arrecadação. Então o que ele faz? Ele emite dívida, ele solta títulos por aí para que pessoas comprem esse título, né, para financiar o Estado. Então o governo vive com 110%, 120%. É como se fosse uma pessoa endividada. Imagina que você não tem dinheiro para fechar suas contas, você ganha 2 mil, mas gasta 3 mil. O que você faz? Você estoura o limite do cartão de crédito, você pega empréstimo no banco. Então qualquer coisa que aconteça ali na sua renda, digamos que a sua renda que já está no limite, ela caia 10%. 20%. O que vai acontecer? Você não vai ter dinheiro nem para pagar o mínimo daquele cartão de crédito
está estourado, não vai conseguir pagar nem o mínimo daquele financiamento que você fez, né, daquele empréstimo que você pegou. E o que vai acontecer? Vão cancelar o teu cartão, o banco não vai te emprestar mais dinheiro, você vai ser obrigado a fazer o quê? A cortar na carne. Vai ter que vender o teu carro, vai ter que vender a tua casa, vai ter que morar na rua. Acabou. O sistema colapsou devido ao endividamento. E a mesma coisa acontece com o Estado. Você não precisa tirar 100% do financiamento do Estado. Se você tirar ali 10%, 20% da arrecadação do Estado, a estrutura desmorona, acaba, colapsa completamente. E o que o Estado vai ser obrigado a fazer? Vender empresas públicas. Parar de ter monopólio sobre serviços e produtos, como, por exemplo, aconteceu com a telefonia. A telefonia era um monopólio estatal, como, por exemplo, os correios, as cartas também, né? E aí, quando o Estado não consegue mais ter dinheiro para todas as suas operações, ele começa a encolher. E esse encolhimento progressivo do Estado vai fazendo com que ele não tenha capacidade de fiscalizar a gente, de nos fiscalizar para roubar. Então, quanto menos arrecadação, menor o Estado se torna. Não porque ele quer, e sim porque ele é obrigado. Aqui eu posso até citar o grande filósofo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que disse o quê? Se tá caro, não paga. Porque se não pagar, o preço é menor, o preço cai. Olha só, o Lula agora ficou a favor do livre mercado, né? Ele entende agora a oferta e demanda, ele entende os impactos ali mercadológicos. E é verdade, se o imposto está caro, não paga. Simples, não paga. E o Estado será obrigado a ceder. Ele vai ter que o quê? Vai ter que se conformar em receber menos. E talvez fazer mais para que você continue pagando alguma coisa. O que o Bitcoin faz com governos é trocar um governo coercitivo, um governo que tem o poder de te obrigar a pagar, para um governo escolhido, opcional, no caso. Pague para mim que eu vou fazer um serviço legal. Como funcionam empresas, por exemplo? Então o governo não passaria de uma grande empresa para serviços básicos, coletivos. E você teria a opção de contratação, porque ele não tem mais como te roubar. O Bitcoin impede esse roubo. Quando essa estrutura começar a colapsar, esses políticos, esses governos serão obrigados a fazer o seguinte: olha só, escolha aqui qual grupo você quer apoiar com seu dinheiro, votar com seu dinheiro, porque eu ofereço aqui melhor do que os concorrentes, como acontece com qualquer serviço no mercado. Mas não existe, é porque todo imposto é involuntário. O grosso do imposto é sempre involuntário. Sim, o imposto é involuntário. Ninguém quer pagar imposto, então todo imposto é involuntário. Está correto nisso. Renda? A minoria, né? O Brasil tem imposto sobre consumo. Então, eu acho que toda vez que a gente tem um problema sério, né? Então a gente tem um problema sério na sociedade agora. A sociedade está exposta com as costelas abertas, arrancar a pele. A gente está vendo o jeito que é. A gente está vendo pela primeira vez, talvez o Brasil tenha consciência de se ver. Eu acho que a discussão política chegou no ponto que o brasileiro está vendo o Brasil. Está com as costelas tudo expostas. Quando você tem um problema desse acentuado que a pessoa entendeu de política, finalmente, vou falar que o brasileiro tinha que aprender sobre política, eu acho que o brasileiro chegou no nível que ele aprendeu sobre política, pelo menos o mínimo, o brasileiro está discutindo política o dia inteiro. O brasileiro aprendeu sobre política? Será mesmo? Alguma coisa mudou? A gente tem atualmente o mesmo presidente de décadas atrás, né? Voltando ao poder depois de ter sido preso, depois de ter sido condenado e descondenado. Será que a gente aprendeu sobre política? Eu realmente não acho que é isso, não. Eu acho que as pessoas votam pelos motivos mais idiotas possíveis. E falavam que isso ia resolver o país, né? Quando o brasileiro aprendesse sobre política. Eu acho que piorou bastante. Mas quando a gente está vendo as coisas desse jeito, não existe uma saída, correto? E aí, como não existe uma saída para esse problema, uma saída simples desse jeito, alguém inventa uma para mercantilizar ela. Isso é só mais alguém querendo ganhar dinheiro. Na verdade, existe saída. Só que a saída de um sistema milenar, como é o caso do Estado, ela não é uma saída simples. Ela não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Ela é um processo que demanda etapas. Primeira etapa, não dê dinheiro para o bandido. Quero acabar com a milícia aqui no meu morro. Não dê dinheiro para o bandido. Arrume formas de parar de incentivar financeiramente esse grupo. O que ele está falando é não. Vamos continuar aqui alimentando a besta, alimentando o parasita, esperando que as coisas mudem. Nunca mudou. Por que vai mudar? Né? Quantos séculos estamos fazendo as mesmas coisas com os mesmos resultados? Vamos continuar com isso? Vai mudar o parasita? O que muda? O sistema é o mesmo. É um sistema alimentado, onde as pessoas não decidem. Você vai continuar pagando para o cara que tiver um poder, independente de qualquer coisa. Essa é a solução?
Ah, não, compra Bitcoin que você não está financiando isso. Não estou financiando isso como, cara? Você está financiando tudo, não tem como. Não existe uma vida dentro do Brasil que não financia essa estrutura. Novamente, você está financiando tudo? Não, você não está financiando tudo. O governo, ele vive de tomar dinheiro das pessoas. O Bitcoin, ele impede que esse dinheiro seja tomado. O dinheiro que você acumula, ele realmente é acumulado. Que é uma diferença absurda. Porque você só consegue fazer coisas, inclusive se proteger, por exemplo, ir para um outro país, se você tiver dinheiro guardado. Agora, se esse dinheiro guardado está monitorado pelo Estado, fiscalizado pelo Estado, o Estado vai tomar esse dinheiro, que não te permite fazer coisas maiores, ter projetos maiores, fugir da pobreza. Então é uma diferença abissal. E mesmo quando a gente fala sobre o imposto sobre consumo, o que acontece quando o Bitcoin vai se tornando uma moeda maior? Em breve, moeda de reserva de diversos países. Mais e mais pessoas aceitam o Bitcoin. Então você vai conseguir fazer negócios diretamente com outra pessoa. Olha só, eu vou te dar Bitcoin, você me dá o teu produto aqui, tá? Trocar Bitcoin por galinha, trocar Bitcoin por serviços, contratar alguém e receber Bitcoin. E na declaração, quem diz que a pessoa vai declarar o valor integral? Vou comprar aqui um carro. Tá, quanto você vai vender esse carro? Quem sabe se você pagou parte em Bitcoin ou não pagou? Está fora do sistema. Ninguém tem acesso. Então, assim, você percebe que até mesmo na parte de consumo, esse percentual ele é afetado. Então, claro, tem um gigantesco impacto na arrecadação do governo. Todos nós acordamos financiando essa estrutura. Você acordou hoje, você já mandou no Pix aí, talvez, hoje, nesse horário. A gente veio aqui, o primeiro compromisso do dia meu foi esse. Eu já devo ter mandado até agora uns R$400 de incentivo, de apoia-se do governo. Aí você... Porque, como ele disse, ele fez via Pix, via sistema do governo. Então o governo sabe tudo que ele tem, quanto ele pagou para fazer qual transação. Pronto. Você abriu tua carteira e mostrou pro bandido. Tá aqui. Claro que ele vai tomar o teu dinheiro. Mas e se ele tivesse feito essas transações aí em Bitcoin? Como é que o governo saberia e tomaria o dinheiro dele? Você também. Então, assim, não é por aí que funciona. Se a gente quiser partir para uma mudança real, nós vamos ter que ter candidatos a políticos reais, nós vamos ter que ter vamos ter que ter gente passando nos concursos públicos para juiz, vamos ter que ter uma estrutura que substitua essa estrutura do Estado. Ah, é uma solução fácil, gente. Só trocar todas as pessoas de todas as estruturas do Estado por pessoas santas, pessoas corretas, pessoas que não vão te roubar, que tudo vai funcionar. Que é a mesma solução que é dada desde que o mundo começou. Desde que a democracia foi inventada. Só que nunca funcionou. Por quê? Porque pessoas agem por incentivos. A máquina estatal, ela existe para roubar dinheiro. Ele ainda olha para a máquina estatal como uma estrutura que deveria ajudar a gente, a fazer a gente progredir. Não existe para isso. O Estado existe para roubar. As pessoas que estão alocadas no Estado, ou elas entram nesse sistema, ou elas são expulsas desse sistema, porque elas estão atrapalhando a engrenagem do roubo. Então essa ideia aqui de trocar todo mundo por santos, né, por pessoas que são maravilhosas, isso não existe. Isso é uma utopia. Não funciona dessa forma. Você trocar a pecinha dos milicianos, né? Bom, temos uma milícia no morro que está nos roubando. Eu sou obrigado a comprar gás. É o monopólio do gás, o monopólio da net, o monopólio da televisão, o monopólio de tudo tem que comprar do miliciano. Qual a solução? Vota no outro líder da milícia. O que isso muda? Você vai continuar pagando. Tudo igual. Não é melhor você parar de financiar o bandido? Se existir uma forma de você não pagar o gás para esse bandido, não é melhor? Será que essa é uma forma mais eficiente de você tirar um pouco do poder desse cara? Esses caras vão morrer nos próximos 40 anos. Necessariamente, não vão todos os caras que fazem essa política hoje vão morrer politicamente ou vão morrer de idade mesmo. E vai ser substituído por uma nova geração. Será que essa nova geração é melhor ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque não importa como a pessoa é, ela entra numa estrutura que tem uma finalidade. É isso que ele tem que entender. Você também vai morrer daqui a 40 anos ou 50 anos. E você vai morrer como escravo sem tentar mudar um sistema como a escravidão era. Ah, tudo bem, então vamos ficar assim mesmo. A vida é assim. A escravidão durou milênios. Não acabou. A igreja também não cobrava você, não obrigava você a pagar, não te queimava na fogueira, se achasse que você era bruxa. As coisas mudam. Mesmo as coisas milenares mudam, mas demandam um processo, demandam coragem, demandam você mudar o incentivo.
Mesmo que seja passo a passo. Você não vai parar de financiar 100% de um dia para o outro. Pare de financiar 5%. Pare de financiar 8%. Pare de financiar 15%. E a besta vai morrer. Eu acho que é a mesma coisa. Então não substituiu. Só que você viu que trocou os agentes? Adianta matar o cara, ele sumir, deixar de existir? Não adianta nada. Vai substituir de novo por novos agentes. A gente precisa de uma mudança no sistema educacional. Essa mudança no sistema educacional, em uma geração, que você fizer ela inteira, do pé. Como que você muda um sistema educacional se o sistema educacional é o monopólio do Estado? Eu não posso criar uma escola libertária com a grade curricular. Vai ter lá Mises, Rothbard, vai estar todos os caras lá. Né? Vou estar o Paulo Cogos de professor. Não posso. Eu tenho que seguir uma grade curricular definida pelo MEC. Definida por quem? Pelo Estado. O próprio Lula falou hoje que o grande problema aí é que as pessoas não estão nas escolas públicas. Quando toda a classe média estiver na escola pública, os problemas do Brasil acabaram. Um completo absurdo, né? Qual a qualidade da escola pública no Brasil? Mas por que o Lula quer todo mundo na escola pública? Porque ele tem mais controle, ainda mais controle sobre a educação. E o político não quer que você se torne uma pessoa inteligente, uma pessoa questionadora, uma pessoa que entenda que Estado é formado, que Estado é uma organização criminosa, formada por parasitas. Não. Ele quer que você tenha amor ao Estado, que você enxergue o Estado como uma solução, como uma engrenagem que não está funcionando, que é uma engrenagem do bem. Que o Estado existe para ajudar as pessoas e não que o Estado existe para roubar as pessoas. E ele está esperando que esse sistema, esse monopólio da educação, vá resolver algum problema. Não vai. Pé, a cabeça, você tem uma chance de substituir a qualidade dos políticos do Brasil. Enquanto você estiver achando que a gente vai fazer esse processo, eu compro um Bitcoin, eu resolvi o problema, você vai comprar um Bitcoin, você vai olhar para o Brasil daqui a 40 anos, vai estar do mesmo jeito, independente do seu Bitcoin ou não, você pode ter ganhado dinheiro. Como diz o meu amigo Renato Trezoitão, é mais fácil o macaco mudar de árvore ou o macaco mudar a árvore de lugar. Então, se o país que você está não melhorar, que é o que ele está esperando que aconteça, você com Bitcoin, você simplesmente mete o pé para um lugar próspero, um lugar que avança, um lugar que te merece e que merece que você financie esse lugar. Agora, se você continuar dentro desse sistema esperando, rezando, torcendo para tudo mudar, para a educação virar uma educação de primeiro mundo, para os políticos serem santos, tudo se encaixar, os juízes serem muito justos e tudo funcionar perfeitamente, nada disso vai acontecer. Isso aí é uma utopia. E você vai passar a tua vida preso num lugar com essa qualidade. Dinheiro perdido. Mas o Brasil vai estar do mesmo jeito. O Brasil não mudou nada. E você também não mudou nada. E eu não quero nem saber do Brasil. O Brasil tem que merecer. Se o Brasil não melhora, se o Brasil não progride, eu vou embora. E é assim que as coisas mudam. Se as pessoas param de financiar o Brasil, tem dinheiro para sair daqui, fugir desse lugar, ou esse lugar melhora, cria incentivos para atrair clientes, como qualquer empresa, ou ele quebra. E esse é o incentivo correto. Não tá legal? Não tá me tratando bem? Grande abraço. Tô indo para o concorrente. Tô indo para outro país. Tô indo para a Argentina. Não adianta você ficar aqui, né, pagando normalmente, fazendo tudo que você faz, esperando que as coisas mudem. Se o país está recebendo dinheiro sem fazer nada de bom, por que ele vai mudar? E se você mudar de país, você vai estar exposto às regras daquele outro país, que também não vai mudar nada, que também tem as mesmas raposa velha cuidando de tudo. O único jeito é uma... Não, os outros países estão mudando, né? Existem países que estão adotando o Bitcoin, existem países que estão fazendo leis favoráveis ao Bitcoin, tentando atrair empresas cripto, propondo leis de incentivo, querendo fazer reserva de Bitcoin. Então notem, totalmente diferente do que o Brasil está fazendo. Essa é a concorrência global. E será que essas mudanças não vão atrair capital e investidores para aquele país? Né? Pessoas que querem viver naquele país devido à liberdade? É uma concorrência. E é isso que faz, esse é o incentivo que faz as coisas mudarem. Os países não adotam Bitcoin porque acham bonitinho. Eles fazem isso por causa de incentivos. Uma mudança nas estruturas. Se a gente não entender que isso é uma mudança estrutural, que a gente precisa repensar o país, não tem como. E você acha que o Bitcoin tá 101? 102 mil, acho. 102? Por aí, tava ontem, né? Bitcoin é foda. Enfim, 102 mil. Acha que tende a subir ou tende a uma queda aí, de repente um crash em 2025? Em 2025 não dá pra saber. Dá pra saber no longo prazo. Em 2025 o Bitcoin é completamente racional. Qualquer previsão que se faça é loucura, não tem sentido. Não, peraí. O Bitcoin é extremamente volátil em curto prazo, pode acontecer várias coisas, mas não é completamente racional. Existem ciclos.
em todos os ciclos, o ano após o halving, o último halving foi em 2024, né? Então estamos no ano após o halving, esse ano é o ano mais forte do ciclo. Tende a acontecer isso. Vai acontecer? Ninguém sabe. Mas existe uma tendência, não é uma coisa assim, como ele falou, de completamente solta, né? Pode acontecer qualquer coisa. Eu acredito que o Bitcoin existe só 21 milhões de unidades, né? Vai existir só esse número. A gente tem um número cada vez maior de pessoas querendo. Pela regra de oferta e demanda tem que subir, não tem? Mas eu penso isso a longo prazo. Agora, ontem um dos maiores analistas da história, ele falou que o Bitcoin em 10 anos ele vai a zero, foi o que ele falou. Ele está citando aqui um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, um senhor de idade aí, não lembro o nome dele, que disse que o Bitcoin vai a zero dentro dos próximos 10 anos. Não é novidade pessoas influentes e de idade falarem esse tipo de coisa com relação ao Bitcoin. Grandes investidores aí, os maiores do mundo, já falaram isso também. Então, assim, não é novidade e também não é novidade ganhadores de Prêmio Nobel falarem mal sobre novas tecnologias. A gente teve um ganhador de Prêmio Nobel falando que a internet não seria mais do que um aparelho de fax. O aparelho de fax seria tão importante quanto a internet. Obviamente, ele errou completamente, né? E agora é uma outra besteira de um outro economista ganhador de Prêmio Nobel falando sobre algo que ele desconhece. Então, a gente tem... Deu motivo? Falou que não tem valor real, né? Não tem valor intrínseco ali, não está associado a nada, não tem capacidade produtiva. Tá? Mesma crítica que faz ao Bitcoin há anos. Eu acredito que não, que está errado. A primeira vez que comentei no canal, falei, pela primeira vez se erra também, é possível se errar, né? Nassim Taleb também é um gênio e para mim ele está errado nesse aspecto. Agora... Sim, porque pessoas são especialistas em algum campo específico, em alguma coisa que elas estudaram muito. Surge algo novo e essa pessoa, ela tem experiência de décadas em alguma coisa, em mercado lá, e ela fala, eu sei tudo. Esse é um erro fatal, né? Uma arrogância fatal. Eu entendo tudo de mercado, mas peraí, esse negócio que surgiu aqui, você nunca estudou. Você pode ter 30 anos de mercado tradicional. Se você não estudou esse negócio aqui, você não conhece esse negócio. E aí, por você não conhecer, você fala, se eu não conheço, esse negócio não presta. E aí, você erra. Tem cada vez mais aderência de uma juventude, de gente que quer vencer o status quo. Só que lembrando, sempre, a internet nos países ela é regulada. Bloquearam o X, quantas pessoas permaneceram usando? Acho que é um bom exemplo. Quantas pessoas tinha? Se abria o X, tinha aí uma outra postagem, não é isso? Então, se o governo só precisou, não precisou nem tirar a capacidade das pessoas acessarem mesmo, só precisou a proibição, porque ainda era acessível, né? Usando VPN, todo mundo sabia usar. Então, porque a grande maioria das pessoas são escravas. E elas estão acomodadas na escravidão. Mas isso em qualquer época da história. As pessoas têm medo. As pessoas evitam conflito. Elas aceitam a condição dela. Vão nascer de um jeito e vão morrer de um jeito. E não tem problema. Mas como você falou, existiu alguma tecnologia que permitia as pessoas continuarem acessando o X, acessando o Twitter, mesmo com a proibição do careca, do cabeça de coisa lá que vocês sabem. O que era essa tecnologia? Tecnologia descentralizada, né? VPN. Ou seja, você conseguir conectar o seu computador num servidor de outro país, de outro local, que não pode ser monitorado, derrubado pelo seu governo. E pessoas que tiveram ali o ímpeto de enfrentar uma coisa completamente antiética, né, um crime de impedir pessoas de terem liberdade de expressão, acesso à informação, acessaram. E pronto. Vou multar em 50 mil. Acessaram. Peitaram. E não aconteceu nada. Então, assim, vai ser uma minoria? Vai ser uma minoria. Com Bitcoin, idem. Talvez se o governo vier e tentar ameaçar e tal, boa parte dos brasileiros ali parem de usar Bitcoin, evitem o Bitcoin, mas terá pessoas ali que querem estar livres, que querem realmente escapar de uma ditadura, que vão continuar utilizando e que vão usar o Bitcoin para escapar do Brasil. E o Bitcoin não depende do Brasil, de um governo totalitário. O Bitcoin é global. Quanto mais países atacarem o Bitcoin, maior valor o Bitcoin terá em outros países. O incentivo para que um outro país aceite Bitcoin aumenta, para que ele receba empresas e pessoas, né, investidores, que estão ali cheios de criptomoedas. Isso é positivo para o país. Isso gira a economia daquele país. O medo do Xandão, né? Fez aquilo. Lá fora. Se fizer a mesma coisa com Bitcoin em 3 ou 4 países, para em pé? Sim. Você vai ter problemas em 3 ou 4 países. Inclusive, nesses países, o Bitcoin deve ter um aumento de valor, como aconteceu, por exemplo, no vizinho Venezuela, porque
a teoria, um local onde é totalitário, onde você não tem liberdade, o Bitcoin é mais importante. Então, mesmo, por exemplo, países que não permitem comércio de armas, as armas são mais baratas ou mais caras? Mais caras. Porque existe uma demanda. E você reduziu o quê? Reduziu a oferta. Você dificulta o acesso das pessoas a um item que é necessário. O preço sobe. E os outros países, você fazer isso em 3 ou 4 países, não muda nada globalmente. Você afeta isso aqui e nos outros países você acaba incentivando que empresas e muito dinheiro migre para aquele país. Você só piora o teu país. Com esse valor de mercado? Porque hoje tem boa parte do dinheiro institucional ali. Para em pé? Não. Eu acho que sobra uma minoria. Então, assim, eu acho muito mais que o Bitcoin, em vez de virar uma coisa de revolução, ele pode ser utilizado como uma válvula de escape para os problemas que o mundo está agora. A gente tem um excesso de moeda corrente. Se as pessoas começam a colocar dinheiro no ativo e deixar parado, o que acontece? Você subtrai dinheiro da economia. Nenhum governo está com medo do Bitcoin. Os governos querem o Bitcoin. Acho que esse é o ponto que as pessoas não entenderam. Mas aí o governo e as próprias instituições não vão colocar dinheiro também no Bitcoin? Vão, mas o governo está querendo tirar a liquidez do mercado. É isso. Não, o governo tem fases. Tem fases que ele retira a liquidez, como a gente passou recentemente, né, nos Estados Unidos, com os juros subindo. E você tem fases que o governo quer aumentar a liquidez, jogar dinheiro no mercado. Ele controla, inclusive, a taxa de juros, né? Baixa a taxa de juros para quê? Para ficar mais barato você pegar dinheiro emprestado. Então, o governo manipula. Ele não quer só tirar a liquidez do mercado. Ele quer tirar, depois ele quer aumentar. Ele quer ter justamente essa manipulação do valor do dinheiro. E o Bitcoin elimina isso. O governo não tem esse controle sobre quem está usando Bitcoin. E quanto mais pessoas usarem Bitcoin, menor será o controle do governo na economia. A gente começa a ter uma economia realmente de livre mercado. O Bitcoin é uma excelente coisa para tirar a liquidez do mercado. As criptomoedas vieram no momento exato. Se a gente expandiu a base monetária do jeito que a gente expandiu, e agora chegou os criptomoedas que a gente põe dinheiro e deixa parado, o que a gente está fazendo? Tirando dinheiro do mercado. Está diminuindo ou aumentando a oferta de unidade monetária? Está diminuindo bastante. Pronto. Então o Bitcoin ele é uma solução? Mas agora o governo está querendo o quê? Aquecer a economia. Né? O que o Trump quer? Quer baixar a força da taxa de juros para aquecer a economia americana. E se tá o pessoal no Bitcoin, ele vai gostar dessa história? Não, não é isso. Problema para os governos. Para mim não é uma solução. Acho que tem nenhum... A solução para o Trump ligado ao Bitcoin é ganhar voto de quem hoje tem criptomoeda, são jovens. Então como é que ele convence jovens que geralmente são mais ligados à esquerda, mais ligados ao socialismo, né, quando você é jovem, a votarem no Trump? Vote em mim. Eu apoio o Bitcoin, eu apoio criptomoedas, eu tenho uma meme coin. Então o político ele sempre pensa muito na questão do voto. E para ele, a princípio, é uma coisa pequenininha. Eu faço um negocinho aqui de liberar a criptomoeda e tal, que hoje é irrisório para um governo como os Estados Unidos, e eu ganho um voto de um bando de jovem e ganho a eleição. Um governo incomodado, por isso que os bancos começaram a fazer ETF de Bitcoin, caralho, vamos travar dinheiro. Você acha que o Trump faz a reserva em Bitcoin que ele falou? Lógico, ele precisa tirar a liquidez da moeda. Todos os governos precisam tirar a liquidez da moeda. Mas por causa desse motivo? Cara, para mim, Eu acho que é bem o contrário. O que o Trump está tentando fazer é incentivar o uso de stablecoins. O volume em stablecoins é maior do que o volume em Bitcoin. O pessoal usa muito mais o USDT do que BTC no dia a dia. E o USDT é um comprador de dívida dos Estados Unidos. Essa é a forma que o Trump tem de jogar, de lançar dívida americana para todo mundo. Todos os países. Outros países não aceitam o dólar como moeda, né? Tem o euro, tem uma moeda local. Mas não conseguem controlar a penetração da stablecoin, a penetração da Tether. E aí, embutido na Tether, está a dívida americana. Essa é a forma do governo conseguir expandir o seu endividamento sem gerar um caos interno. Ele passa isso para outros países. Ele dilui essa dívida com outros países. Esse é o grande interesse do Trump, né? Isso, na verdade, é um aumento de liquidez, né? Que é o contrário do que ele está falando. Ele está jogando liquidez para outros países. Para mim, eu não sei se esse é o único motivo, tá? Acredito que ele queira um país mais livre, acredito que ele queira. Mas assim, ele é protecionista com vários aspectos da economia. Por que com esse ele seria liberal demais? É que ele prometeu duas coisas. É que a questão do Bitcoin está atrelada a você não ter uma moeda CDBC, por exemplo, como o Brasil. Então, eu acho que isso é uma... Se ele não tiver, não chegar lá o Drex do governo americano, se não existir isso,
Não. Eu acho que... Isso pra mim é a conversa que tá sendo dita pra gente. Agora, eu não posso achar que eu sou tão inteligente quanto um estadista. Eu não posso achar que eu sou tão inteligente quanto o Donald Trump. Eu não posso achar que eu sou tão inteligente quanto os caras que tocam o Federal Reserve que concordaram com essa porra. Pô, você não pode se achar tão inteligente quanto um político? Você tá de brincadeira comigo, né? Você acha políticos inteligentes? Então eu não posso me achar tão inteligente quanto o Lula? Um cara que nem sabe escrever? Jura? Pelo amor de Deus. Por que ele não usa esse argumento em relação ao Satoshi Nakamoto? Pô, eu não posso ser tão inteligente quanto um criador do Bitcoin. Né? E eu tô aqui falando sobre Bitcoin. Fazendo críticas sobre Bitcoin, mas será que eu posso me colocar como tão inteligente quanto um Satoshi Nakamoto? Um gênio como esse? O primeiro cara a criar uma escassez digital, a criar uma moeda que não pode ser controlada e atacada pelo governo? Por que ele não fala isso do Satoshi Nakamoto, mas fala isso dos parasitas? Que só estão lá, só conseguem fazer aquilo porque estão com uma arma apontada para você. Aí é fácil, né, cara? Tiram tua arma, apontam a arma para você e fazem as coisas. Isso é inteligência? Não, isso é violência. Eu não acho que eu chego nesse nível de inteligência, por isso tem alguma coisa que eu sei que eu não tô observando. Porque do nada, você tem uma mudança que os governos tinham medo do Bitcoin. Estavam boicotando. De repente, eles regularizam no mundo todo. Ao mesmo tempo, e começa a falar que é ETF de fundo, o Itaú tá vendendo Bitcoin agora. Todo mundo, de repente, que achava um negócio perigosíssimo, todas as instituições financeiras, BlackRock, cara, todo mundo embarcou ao mesmo tempo. Todos os críticos do Bitcoin embarcaram no Bitcoin do nada. Eles não... Isso se chama teoria dos jogos. Na hora que um toma esse primeiro passo, e toma esse primeiro passo para quê? Para conquistar clientes. Um dá esse passo, o que acontece? Muita grana. Como aconteceu, por exemplo, com a MicroStrategy, né? A empresa do Michael Saylor. Foi a primeira a dar um passo grande, e o gráfico mostra. Né? Saiu ali de um 0 a 0 eterno para uma multiplicação de valor em pouquíssimos anos. O que a outra vai fazer? Ou eu dou o mesmo passo, ou eu quebro. Meu concorrente está voando. Eu estou aqui patinando. Não é porque eles querem. Isso é mercado. A partir do momento que uma empresa faz, as outras são obrigadas a fazer. Isso explica os ETFs de Bitcoin. A partir do momento que um grande governo fizer esse movimento, todos os outros serão obrigados a fazer. Gostando ou não. Não arrumou nenhuma função para esse negócio? Estranho, cara. É no mínimo estranho a mudança de postura que a gente tá falando de 5 anos. Uma mudança completa de postura. Né? De tipo, o maior problema do mundo para a maior solução do planeta, do nada. Agora não, todo Bitcoin é incrível. Sim, é incrível. Ok, o Bitcoin tem grandes possibilidades, mas eles não viram isso desde o começo? O white paper não estava escrito? Mudou alguma coisa no white paper? Só viram ali. isso. Não viram isso. Como a tua tia não viu, teu pai não viu, um monte de gente não viu ainda. A grande maioria não viu ainda. Como é o processo normal de toda nova tecnologia. Quem usava a internet no início? São os nerds. E como o ganhador de prêmio Nobel falou, internet não é nada demais. O fax é melhor. O fax sempre será superior à internet. O ganhador do prêmio Nobel. Super inteligente, não é? Segundo os critérios dele. Ele não conseguiu enxergar. Por quê? Porque a grande maioria, a massa, só vai usar quando muitos estiverem usando, quando empresas estiverem usando, quando governos estiverem usando, quando seus ídolos estiverem usando. Da mesma forma que ele idolatra aqui a inteligência dos políticos, na hora que um político estiver falando lá, estiver usando, aí ele vai falar, pô, isso aqui é interessante. Só que aí já é tarde, né? Então eles não tiveram a capacidade de raciocinar ao longo de uma década e agora tiveram. Sim. Mudança estranha para a segunda década. Mudança estranha. Então assim, ou tem alguma coisa que a gente não sabe, ou simplesmente eles são mais lentos que a gente. Tá estranho, né? A população geral é mais inteligente que os maiores estadistas do planeta e pensaram mais rápido. Não, a população geral não é mais inteligente. É isso que eu tô falando. É um percentual muito pequeno da população que conseguiu entender. E como geralmente acontece, né? O que acontece? Quem cria tecnologia? São pessoas da população, não é o Estado. Vem alguém lá e tem uma ideia. Putz, o Uber. Putz, o iPhone. É Steve Jobs. Putz, o iPhone. Não foi um político, foi o Steve Jobs. Ele cria a ideia, ele cria o conceito. Gênio. Pessoas. E depois o Estado vem para regulamentar aquilo que foi criado. Como aconteceu com o cripto. Satoshi Nakamoto, gênio, pum, cria o Bitcoin. Pessoas. E ele, pouco a pouco, boca a boca, isso vai convencendo outras pessoas inteligentes. O 0,0001% da população. Até que cresce a um ponto onde o Estado fala, vamos regulamentar, vamos roubar esse segmento, esse setor. Então sim, o Estado é depois de pessoas.
Poucas pessoas, né? Porque a grande massa ainda nem sabe o que é Bitcoin, o que é criptomoeda, não usa nada, nunca usou. Curioso. Acho que seria a primeira vez na história, né? Que a gente venceu intelectualmente as maiores mentes do mundo. Não. Como eu acabei de explicar, o Estado, os políticos vêm sempre depois da inovação ser criada. Eles vêm para justamente limitar a inovação. Eu não sei se o Trump não vai querer criar o Drex dos Estados Unidos. Vai querer criar, eu acho. Não vai querer criar. Principalmente o governo americano. Porque a ideia que eu expliquei para vocês é justamente o Drex dos Estados Unidos é o stablecoin, é o USDT. É isso que eles querem. Se eles criam um dólar digital e proíbem stablecoin, como é que ele expande o endividamento dos Estados Unidos para outros países? Ele joga essa dívida americana, né? Compra aí, europeu, compra aí, brasileiro. Ele não consegue. Então, para o Trump, a melhor coisa possível é manter o seu dólar e fortalecer esse dólar jogando stablecoin para o mundo, que não é dele. Falei, comprem aí, não tem nada a ver com isso, país. Não tá nem arrumando confusão com a Europa ou com outros países. Não é minha. É uma moeda privada aí, tem nada a ver com isso. E essa moeda compra dívida americana para colocar nos seus cofres, né, para ter paridade de 1 para 1 com o dólar, que é o que a Tether faz. Não vai usar Bitcoin como reserva. Pra quê? Ele controla Bitcoin? Não. E a moeda americana, ele controla? Ele controla. Então pra que ele vai fazer essa porra? Tá doido? É bondade demais, cara. É bom. E aqui ele também não está vendo o aspecto estratégico de fazer uma reserva de Bitcoin. Se os Estados Unidos fazem essa reserva primeiro do que outros países, o que acontece? O governo americano se abastece de Bitcoin e aí outros países, quando começarem a fazer a migração de dólar para outros ativos, que já está acontecendo na China, na Rússia, né? Estão trocando suas reservas de dólares por outros ativos e, eventualmente, esse ativo vai ser o Bitcoin. O que vai acontecer com o valor das reservas de Bitcoin dos Estados Unidos, que foi o primeiro a comprar? Vai valorizar. Então, os Estados Unidos eles conseguem meio que matar a sua dívida somente por ter sido o primeiro a adotar Bitcoin em reserva. Então, é uma grande estratégia do governo americano para pagar a dívida sem precisar de muito esforço. Bondade demais. Para um cara que tem tanto poder e que pertence ao Estado, é muita bondade. Eu não acredito na bondade do Estado, não sei porquê. Eu tenho essa... É uma coisa minha, cara. É quase religioso isso. Mas aí o americano tem um pouco disso de você ser contra justamente o Estado interferindo na sua vida, né? Imagina monitorar todas as suas finanças. O americano tem um pouco disso, mas eles criaram o sistema SWIFT, né? Que eles querem monitorar não só dele, como do planeta inteiro, né? Que é o que fez a Rússia, por exemplo, se dar conta de que não pode estar no sistema SWIFT. Não pode ter reservas em dólares. Na hora que a Rússia precisou entrar lá para pegar suas reservas, os Estados Unidos falou, não. Congelamos aqui o seu acesso às suas reservas porque você está em guerra, que a gente não concorda. Então, a Rússia ficou sem acesso ao seu dinheiro. Congelaram a conta da Rússia. Esse é o incentivo para que a Rússia troque dólar pelo Bitcoin. A China, países ali que têm algum conflito com os Estados Unidos, é isso. A América tem um pouco disso de não querer interferir, mas eles são o país que mais põe base militar no mundo, né? É um pouco disso. Não, eles interferem na vida dos outros. Na deles, eles não gostam. Mas estão interferindo, né? Na vida deles, eles estão interferindo. Tem o melhor cadastro do mundo de pessoas. Foi o primeiro país a cadastrar passaporte digital, caralho, né? São vanguarda em registro de pessoas. Foi as primeiras empresas a recolher dados de usuários para fazer propaganda. Isso é tudo americana, né? Coincidentemente. Não gosta de interferir na vida de ninguém. E como que ele não enxerga a importância de um Bitcoin? A importância da tecnologia descentralizada justamente para evitar esse tipo de coisa? Né? Ele está reclamando ali que os Estados Unidos estão entrando na privacidade das pessoas, acessando dados das pessoas. A única forma de você ter um sistema onde isso não acontece é num sistema descentralizado. É no Bitcoin. É com o auxílio da blockchain. Mas, coincidentemente, todos os mecanismos que a gente tem de interferência na vida dos outros saem de lá, né? Bom, bem legal, né? Eu acho que deu para ter uma ideia ali dos pontos dele, que eu acho que são pontos que muitas pessoas têm dúvida e que teriam a mesma opinião, mas eu acho que eu consegui rebater. É claro, vendo pela primeira vez, a gente não consegue formular tão bem quanto gostaria, mas deu para entender por que esses argumentos são errados. Por que a ideia dele de que o Bitcoin não serve para você evitar financiar bandido, financiar o Estado, é falso. Você consegue impedir esse financiamento parcialmente, e o parcialmente é o suficiente para você forçar o Estado a encolher de tamanho.
Quanto menor a capacidade dos políticos de vigiarem, de fiscalizarem a sua vida. E pouco a pouco você vai matando o parasita, removendo esse parasita de dentro do seu sistema, ao invés de continuar tudo igualzinho como sempre foi. Já que eu não consigo remover 100% hoje, não vou fazer nada. Não é assim que resolve o problema. Resolve o problema passo a passo.